Estamos acompanhando uma grande atualização em um caso chocante de abuso sexual infantil. Essa ex-enfermeira foi flagrada pelo marido tendo relações sexuais com seu enteado. Alexis von Yates deu uma desculpa chocante ao tentar se explicar quando seu marido flagrou o incidente no verão passado. Ela fez um acordo judicial. O que isso muda no tempo de prisão dela? Acompanhamos o caso apresentado pela Law and Crime, sou Chris Stewart. Vou ser honesto, o boletim de ocorrência policial deste caso não é uma leitura fácil. Ele detalha uma madrasta tendo relações sexuais com seu enteado de 15 anos e depois tentando inventar desculpas quando é pega. E deixa eu te dizer, tem muita coisa incluída nesse boletim de ocorrência que eu não posso falar. E, sinceramente, eu não quero falar. Mas é importante que a gente relembre o que a polícia diz que aconteceu na noite em que essa então enfermeira registrada seduziu um menor dentro da própria casa, o próprio enteado, antes de chegarmos ao acordo judicial, que ela acabou de aceitar. Esta é uma foto de Alexis von Yates, de 34 anos, no ano passado, quando tudo aconteceu em sua casa em Ocala, Flórida. Ela morava com o marido e o enteado de 15 anos, que passava o verão com eles nas férias. Ele ficou com eles por cerca de um mês. Segundo a polícia, em uma das últimas noites na casa, ele estava com a madrasta. Eles assistiam a um filme de terror no sofá após colocar as crianças mais novas para dormir. Era por volta das 11 horas da noite. A polícia afirma que von Yates e seu enteado fumavam um vape de tetrahidrocannabinol e acharam o filme Terrifier muito entediante, de acordo com a entrevista que a vítima deste caso deu à polícia. Foi então que o boletim de ocorrência relata que Alexis von Yates começou a falar o quanto estava excitada. Ela estava assim porque não fazia sexo há semanas. Novamente, essa é uma conversa com seu enteado de 15 anos. Na entrevista que o enteado então deu à polícia, ele contou que estava no sofá com sua madrasta brincando com o cabelo dela. Assim, o comentário de von Yates não foi aleatório. O adolescente contou que a madrasta fazia comentários sexuais há cerca de uma semana. Ele contou que foi à academia com von Yates e ao entrarem no carro, depois que ela disse, abre aspas, aposto que todo mundo achou que você era meu garotinho de brinquedo. Em outra ocasião, ele disse que von Yates estava comendo chantilly e ela colocou a língua para fora de um jeito que a vítima considerou sexual, comparando ao que se vê em um filme pornográfico. Von Yates então teria dito, abre aspas, você gosta disso? Depois houve um caso em que ele estava em um carrinho de golfe com von Yates e duas amigas dela e ele afirmou que o adolescente de 15 anos recebeu uma dose e uma ponta de vape de tetrahidrocannabinol. O adolescente contou que fez uma piada sexual e von Yates comentou às amigas, ele provavelmente assiste aqueles pornôs de madrasta agora. Na noite em que von Yates teve relações sexuais com o adolescente, o boletim relata que, após von Yates comentar sobre sua excitação, o adolescente perguntou se queriam se abraçar. O boletim de ocorrência afirma que o adolescente disse à polícia que von Yates, a princípio, disse que isso seria, abre aspas, estranho. Mas depois, quando o adolescente deitou em cima de von Yates, ela disse algo como, abre aspas, você já vai direto ao ponto, né? A polícia relata que, enquanto o adolescente beijava o pescoço de von Yates, ela disse, queria que você tivesse 18 anos, porque não tem idade suficiente. Segundo a polícia, a vítima fez sexo oral em von Yates. O boletim diz que von Yates pediu para ele parar, mas depois o puxava de volta. Depois, von Yates fez sexo oral no adolescente de 15 anos e comentou, era o mínimo que eu podia fazer. Enquanto isso acontecia, a porta da casa se abriu e entrou o pai do adolescente de 15 anos, que era o marido de Alexis von Yates. Ele era eletricista de rede, trabalhava até tarde e chegou em casa. Segundo o boletim, von Yates e o garoto estavam tendo relação sexual no sofá perto da porta. Ao entrar, o pai viu o adolescente de 15 anos correr ao banheiro e von Yates sem camisa no sofá. O adolescente então disse, nesta entrevista, que o pai falou algo como, que diabos está acontecendo?
Em seguida, ele puxou o cobertor de Von Yates e viu sua esposa nua. O pai mandou o adolescente arrumar as coisas e sair de casa. O adolescente conta que ouviu o pai chamar Von Yates, sua esposa, de predadora de crianças. Depois, Von Yates inventa uma desculpa inacreditável. Von Yates disse ao pai, supostamente, abre aspas, a criança vítima se parece com o pai quando era mais jovem. Isso de acordo com este relatório policial. Von Yates também afirmou que disse ao adolescente para parar, o que, com base no relatório policial e em todos esses detalhes, ela pode até ter dito, mas grande parte dessa declaração é uma mentira. A próxima parte da história e o que o adolescente disse na entrevista mostram como sua família lidou com a situação, de um jeito que muitos considerariam errado, mas depois tudo muda. Eu vou falar sobre isso. O garoto e o pai dele saíram de casa para ir até a casa do avô do garoto, disse o adolescente. E no caminho, o pai do garoto parou em um posto de gasolina. Ele pegou um engradado de cerveja e o adolescente contou que o pai bebeu tudo enquanto dirigia. O pai do garoto disse para ele nunca mais falar com ele e o chamou de fracasso. O avô do garoto disse, abre aspas, é melhor você não estar contando para eles o que aconteceu. Quando o garoto disse que falaria com um primo, também pediu que não contatasse sua mãe sobre Alexis Von Yates. O garoto contou ao entrevistador que era apaixonado por Von Yates e nunca havia tido experiências sexuais ou emocionais, mas estava chateado porque achava que sua família queria encobrir o ocorrido. Porém, Von Yates ainda não tinha terminado. O adolescente disse que na manhã seguinte o garoto ligou para ela. Depois de tudo o que tinha acontecido, até mesmo o marido dela flagrar essa situação. Segundo o boletim de ocorrência, por telefone, Von Yates afirmou que preferia que o marido não os tivesse flagrado e fez outros comentários de teor sexual. Ela chegou até a dar uma nota para a experiência. O adolescente disse que foi 7 de 10. Agora, a polícia diz que recebeu uma denúncia anônima sobre esse caso. Isso trouxe ainda mais à tona, e essa denúncia, segundo uma testemunha conhecida como Kaylee, neste relatório policial, teria sido feita pelo pai do garoto. Houve uma mudança de atitude, talvez após um tempo para esfriar a cabeça, depois que o adolescente contou que o pai tentou encobrir o caso e fazê-lo desaparecer na noite em que flagrou tudo. De acordo com essa testemunha, o pai do garoto realmente mudou de atitude. Segundo o relato divulgado pela polícia na noite em questão, o pai disse que estava do lado do enteado, desde que o enteado estivesse disposto a testemunhar. A polícia informou que Von Yates só falaria sobre o caso com um advogado e, segundo o relatório, acreditava que o processo do Departamento de Crianças e Famílias contra ela já estava encerrado e que não tinha mais problemas. A polícia afirma que ela chegou a culpar a vítima, o garoto de 15 anos. Em abril, a Flórida suspendeu a licença de Von Yates para atuar como enfermeira. Ela era enfermeira desde 2016. E pelo nível de detalhes do relatório policial, é possível perceber o caso que os promotores teriam contra ela. Em um julgamento, em maio deste ano, um tribunal decidiu que todos esses detalhes que eu te dei, e há ainda mais nesse relatório policial, que eu simplesmente não pude detalhar porque é muito gráfico, tudo isso seria admissível. Se o caso fosse a julgamento, seria um grande golpe para a defesa de Alexis Von Yates. Registros do tribunal mostram que, em 21 de agosto, Von Yates se declarou sem contestação à acusação de abuso lascivo e libidinoso como parte de um acordo judicial. Ela enfrentava acusação de abuso sexual de menor. O Daily Mail informa que Von Yates ficará 2 anos presa, depois 2 anos sob controle comunitário e 10 anos em liberdade condicional como agressora sexual. Ela também terá que cumprir 200 horas de serviço comunitário. Ela será sentenciada em 16 de setembro. Recebemos agora o advogado criminal Joe Tamborino. Obrigado por participar do Law and Crime. Caso complicado. Só os detalhes do depoimento, a prisão dela e a entrevista da vítima já são muito detalhados. Ao saber que ela aceitou o acordo judicial, como você vê isso agora? Se ela fosse a julgamento, quão defensável seria esse caso para ela? Obrigado por me receber, Chris. Não era defensável.
ela conseguiu um ótimo acordo nesse caso, porque na Flórida a idade de consentimento é 18 anos. Há exceções se a pessoa tiver 16 ou 17 anos e o parceiro não ultrapassar 23 anos. Ela foi inicialmente acusada de crime sexual de primeiro grau, que pode resultar em prisão perpétua. Na Flórida, ter relações sexuais com um familiar menor de idade pode resultar em prisão perpétua. No entanto, ela conseguiu, através de seus advogados, negociar um acordo muito bom, o que significa que, em vez de enfrentar todo esse registro vitalício e tudo mais relacionado a isso, ela vai pegar 2 anos e no máximo 10 anos como registrada como agressora sexual, então não é um mau acordo para ela. Sim. Você está surpreso com esse acordo? Entendo que, como promotor, se a vítima não quer testemunhar e quer encerrar logo, é compreensível. Mas ao analisar os detalhes e a entrevista da vítima, tudo seria incluído no julgamento. Parecia haver muitas provas contra ela, tornando difícil para a defesa. Por que os promotores dariam um acordo tão favorável? Porque a vítima e a família da vítima querem isso, só porque você tem um caso excelente como promotor e só porque você acha que há 99,9% de chance de conseguir uma condenação, não significa necessariamente que você vai levar o caso a julgamento, porque muita coisa depende da vítima e da família da vítima. Se a vítima diz: entendo que você tem um ótimo caso e pode condenar o réu, mas não quero ir a julgamento, nem testemunhar ou falar sobre o que aconteceu comigo. Por favor, faça um acordo aceitável para todos. Então, mesmo que como promotor você tenha um caso muito forte, ainda assim precisa levar em consideração a vítima. Todos os estados, incluindo a Flórida, têm estatutos de direitos das vítimas, ou seja, leis de direitos das vítimas, e parte disso é que, embora a vítima não possa ditar qual será o acordo ou decidir se vai a julgamento ou não, você ainda deve levar em consideração seus pedidos, suas crenças, suas opiniões. Ela se declara culpada de comportamento lascivo e libidinoso, mas acho que era acusada de agressão de segundo grau. Qual a diferença entre eles? Bem, logo de cara, agressão significa que você realmente cometeu um ataque e não tinha consentimento para isso, ou seja, você teve relação sexual ou contato sexual com alguém e essa pessoa não podia consentir por causa da idade ou, em algumas situações, por causa de alguma deficiência. Além disso, você poderia receber muito mais penalidades se fosse a julgamento por agressão. Com furto e lascívia, acredito que a pena máxima lá é de 10 ou 15 anos na Flórida e ela tem a garantia de que não vai cumprir mais do que 2 anos. O que ela poderia receber em caso de condenação é bem diferente do que recebe com o acordo judicial. Ainda vai haver uma sentença. Então, o juiz vai ter que aprovar esse acordo judicial. Por um lado, li que a vítima pretende fazer uma declaração de impacto como testemunha. Para ela, quero dizer, se você fosse o advogado dela, sabendo o quão bom é esse acordo e o que poderia ter sido, quão importante é que ela faça uma declaração na frente desse juiz para garantir que o juiz realmente aceite esse acordo. Não acho que ela vá se pronunciar. Pode fazer isso, é seu direito. Sem dúvida. Mas ela se declarou sem contestação sobre isso. Sem contestação quer dizer: juiz, não afirmo ser culpada, mas quero me declarar culpada assim mesmo. Eu aceito tudo o que me tornaria culpada neste caso. Nessas situações, na maioria das vezes, o réu simplesmente diz ao tribunal que agradece pelo tempo do tribunal, está muito arrependido por tudo isso e deseja que o tribunal aceite a confissão. Eu não acho que ela vá dizer mais do que isso. Sinceramente, o que mais ela poderia dizer, além de que está muito arrependida, ela está disposta a receber tratamento e melhorar sua vida. Eu me surpreenderia se ela realmente fizesse uma declaração completa. O que costuma ocorrer, e isso é um comentário geral além da história dela, é que já vimos casos em que um acordo é apresentado e o juiz simplesmente rejeita. O que normalmente acontece nesses casos em que um juiz, mesmo que seja um acordo muito bom, e o público possa dizer como essa pessoa está recebendo só isso. Normalmente, o que precisa acontecer para um juiz intervir e dizer que isso não é algo que o tribunal vai aceitar?
Bem, na maioria das situações, um acordo que o promotor faz com a defesa ou com um advogado de defesa precisa ser aprovado por um juiz, porque o juiz não é obrigado a aceitar um acordo judicial. Na verdade, você verá em todo o país que, às vezes, os juízes dizem: olha, eu sei que as partes têm esse acordo, mas eu não vou aceitar esse acordo. Como juiz, não sou obrigado a aceitar, acho isso muito brando ou qualquer objeção. Agora, na maioria das vezes, os juízes aceitam os acordos entre as partes. Por quê? Você tem advogados competentes de ambos os lados e eles já litigaram o caso. Eles sabem mais sobre o caso do que o juiz. Muitas vezes, o juiz simplesmente confia na decisão que o promotor e o advogado de defesa tomaram. No entanto, sim, neste caso, é possível, embora eu ache improvável, que um juiz diga: eu simplesmente não vou aceitar isso. Agora, como advogado de defesa criminal, quero dizer, tenho certeza de que há dias que são mais fáceis do que outros. Mas se você tivesse que defender Alexis von Yates e visse todos os detalhes que essa vítima apresentou em uma entrevista que eles tentaram excluir, mas que seria admissível no tribunal. Se fosse a julgamento, qual seria a sua estratégia como advogado de defesa? Bem, a única estratégia seria tentar desacreditar a vítima, no caso, porque a vítima teria que testemunhar e você teria que tentar atacar a credibilidade dela. No entanto, em casos como este, isso é muito difícil. Quando um advogado de defesa, especialmente um advogado de defesa experiente, tem um caso como este, claro, você usa todos os tipos de defesas legais que tem à sua disposição. Você contesta a admissibilidade das provas, você contesta a admissibilidade das declarações, você contesta várias coisas. Mas no final, quando você não tem sucesso nessas contestações, então você parte para algum tipo de acordo, pois no fim é preciso fazer o melhor para o cliente. E, em um caso como esse, depois de você ter litigado todas as suas questões, o que provavelmente é melhor para o seu cliente é algum tipo de negociação. E considerando todos os fatores, pelo menos os que sabemos publicamente sobre esse caso, a negociação é benéfica para o réu. Porque parecia que, só com base no depoimento e nas declarações que ela mesma fez, segundo a polícia quando os contataram, ela estava fazendo muita coisa bem. O garoto de 15 anos, ele estava consentindo com isso, embora ele fosse, quero dizer, de novo, apenas 15 anos de idade. Muita culpabilização da vítima, que eu sei que é um termo muito usado por aí. E isso, eu acho que como advogado de defesa, às vezes você realmente tem que, como você está dizendo, ir para cima da vítima de várias maneiras. Mas quão eficaz isso pode ser, sabendo que pode haver jurados sensíveis ao fato de que, na Flórida, quero dizer, 15 anos não é idade de consentimento. Você está certo, 15 anos não é idade de consentimento. Como eu disse antes, há algumas exceções se a suposta vítima tiver 16 ou 17 anos e o suposto autor tiver menos de 23 anos de idade e houver evidências de um relacionamento. Sim, existem essas exceções. Os dois maiores obstáculos para a defesa neste caso são, primeiro, que se trata basicamente de um relacionamento familiar. Basicamente, ele é seu enteado. Então, isso vai ser um problema. Outro ponto é que a suposta vítima tem menos de 16 anos, então o consentimento nem se aplica. Agora, você sabe, quando chegar ao julgamento, claro, você ainda vai tentar atacar a vítima. Você tentará atacar a credibilidade da vítima. E eu imagino que isso fez parte da consideração ao chegar a uma negociação de acordo. Eu imagino que quando o promotor se senta com a vítima e os familiares da vítima, o pai, sabe, eles explicam para eles: olha, nós podemos tentar proteger a vítima o máximo possível no tribunal, mas a defesa tem o direito a um julgamento justo. E parte disso é o que chamamos de direito constitucional da Sexta Emenda de confrontar seu acusador, o que significa que, mesmo que o acusador tenha 15 anos, você ainda pode tentar confrontá-lo. Você pode tentar mostrar que eles mentem ou estão enganados, chamado de impugnação. Você ainda pode impugnar a pessoa, né? Tenho certeza de que isso foi considerado na negociação do acordo. Quero dizer, há tantos detalhes dessa história, desde quando ela veio à tona até agora, ao relembrar tudo isso depois que ela fez o acordo judicial. Quero dizer, era um garoto de 15 anos. Ela é a madrasta dele. Mas aí, quando você pensa na idade de consentimento, quero dizer, na Flórida, parece bem claro que, abaixo de 18 anos, sabe, isso não pode acontecer.
Se isso ocorresse em alguns estados, seria mesmo legal? Não, eu não conheço nenhum estado onde isso seria legal por causa do relacionamento familiar, além da idade. A maioria dos estados tem a idade de consentimento em 16, 17 ou 18 anos. Eu imagino que existam alguns estados onde essa idade pode ser ainda menor, dependendo da idade da outra pessoa. Por exemplo, você pode ter situações em que um jovem de 15 anos e outro de 15 anos, em alguns estados, podem ter contato sexual sem violar nenhuma lei. Mas na maioria das vezes, como regra geral, quando você tem alguém de, digamos, 25 anos e outra pessoa de 15, isso vai ser ilegal. Como é a conversa com seu cliente? Acho que chega um momento em que, mesmo acreditando ser inocente, ela, por algumas declarações, realmente achou que a menina de 15 anos era responsável. E claramente, a lei diz que isso não pode ser uma defesa forte para você. Mas quero dizer, como é a conversa quando alguém aceita um acordo? Eles sabem que vão para a prisão. Como advogado de defesa, como aborda essa conversa com seu cliente? Primeiro, você revisa as provas que serão usadas contra seu cliente no julgamento. Depois de contestar todas as questões legais que você tem, você tentou suprimir as provas. Após tudo isso, você conversa com o cliente e diz: essas provas serão apresentadas no julgamento e isso será muito prejudicial. Não temos defesa legal contra essas provas, então, se houver julgamento, provavelmente seremos condenados por algumas acusações. Se houver condenação por essas acusações, você enfrentará X, Y e Z na prisão. Agora, poderíamos tentar usar algumas das suas declarações, mas algumas delas não ajudam, como culpar a vítima ou até mesmo admitir se a pessoa admite parte da infração. Então, faça isso. Isso pode levar várias conversas, mas você faz isso e trabalha com seu cliente para que, no final, você diga: acho que devemos tentar negociar esse caso. Você analisa os possíveis parâmetros da negociação. É preciso muita coragem para uma vítima depor como testemunha, especialmente com o réu sentado no tribunal, não muito longe dela. Sei que você já passou por situações assim. Parece que muitos desses casos acabam indo para um acordo porque você tem uma vítima. E certamente não há vergonha nenhuma nisso, como não conseguir ir e testemunhar em um tribunal. Quero dizer, existe uma maneira de conseguir uma condenação em alguns desses casos sem que a vítima precise subir ao banco das testemunhas e realmente falar sobre detalhes muito difíceis bem na frente da pessoa que está acusando? Na verdade, não. Existem algumas exceções quanto às provas, mas a maioria não se aplica quando você tem algo assim, que é quando há uma suposta vítima falando com a polícia, sabendo que provavelmente isso resultará em uma acusação contra o suspeito, agora réu. Nesse caso, o réu tem praticamente um direito absoluto de confrontar o acusador. Quero dizer, uma das coisas que torna o nosso sistema de justiça nos Estados Unidos tão único e, tão legalmente benéfico para todos nós na sociedade é que temos o direito de confrontar nosso acusador. Porque penso assim, sem o direito de confrontar o acusador, um julgamento seria só um policial testemunhando e dizendo: vou te explicar por que essa pessoa é culpada. Eu conversei com essas 10 pessoas e elas me disseram isso. Essas 10 pessoas não estão aqui para testemunhar, mas eu vou te dizer que é isso que elas vão dizer. Quero dizer, isso não é um julgamento, isso com certeza não é um julgamento justo. Então, por causa do nosso direito constitucional de confrontar o acusador, de confrontar uma testemunha, sim, 90% das vezes você vai poder fazer isso. Em várias situações pode ser desconfortável, mas muitos aspectos do nosso sistema jurídico também são. Não, muito verdade. História difícil da Flórida, com muitos detalhes. Nesse depoimento, não é uma leitura fácil de forma alguma. O advogado criminalista Joe Tamburino. É ótimo ter você aqui no Law and Crime. Obrigado por nos ajudar a analisar tudo isso. Nós agradecemos. Obrigado por me receberem. Isso é tudo do programa, do Law and Crime. Inscreva-se no YouTube e Spotify. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.